Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Fael Molina e você está assistindo aqui ao podcast Filhos do Todo. Vamos bater um papo hoje com intersecções relacionadas à projeção astral, ao trabalho das energias. Você sabe o que é um trabalho de energia unido a uma percepção também extrasensorial, a projeção astral, as consciências também que estão ao nosso redor e que ligam aí várias partes do nosso universo. Nós temos uma amplitude em relação a todos esses assuntos, com Liliane Moura, que já esteve aqui uma vez, está aqui novamente, depois de um bom tempo, para a gente ter um novo bate-papo. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Obrigada, Fael, pelo convite. É uma honra poder participar novamente. E obrigada também a vocês todos que estão nos ouvindo, nos assistindo também. Obrigada também a Adriana, que está aqui ajudando a gente. E vamos bater um papo descontraído, leve, bacana. Gratidão, gratidão. E eu não poderia começar sem fazer uma pergunta que muitas vezes eu vejo as pessoas terem dúvida quando a gente fala sobre energia, sobre esse universo, né? As pessoas têm muito dúvida com relação ao estado de presença, né? O estado de consciência. Essa questão também da atemporalidade, as pessoas muitas vezes têm um pouco de dificuldade de manter essa percepção, né? Então, para quem está assistindo e tem essas dúvidas em relação a passado, presente, futuro, por que tudo está vindo e voltando na minha realidade? Eu não consigo estar num estado de presença. Como é que você daria esse pontapé inicial para uma pessoa que está leiga no assunto, mais interessada? Nossa, você pegou um ponto assim intenso, né, profundo, porque é, é onde a gente quer chegar no estado de presença, mas para chegar nesse estado de presença tem um caminho a percorrer, tem um percurso, e não dá para dizer sobre presença sem falar de consciência, sem falar de lucidez, sem falar de reflexão, de percepção, de trabalhos bioenergéticos, de autoconhecimento, você se centrar, você ir para dentro de si. Porque você não saber o que é presença, a sua presença no universo, no mundo, no aqui e agora, eu agora aqui com você, não é personalidade Liliane, mas é uma presença consciencial, é uma coisa bem diferente de uma coisa, de uma personalidade que eu estou vivendo aqui nesse momento. Para quem acredita em vidas passadas, reencarnações, vidas futuras, vidas no presente, ou seja, nós temos aí, a gente navega entre camadas de realidades que a gente nem sabe direito o que é. Direito não, nós não conhecemos de verdade. A gente tem acesso, mas não sabe nem discernir, porque falta lucidez, falta presença no aqui e agora, no presente. Então, falar de outras camadas, falar de um passado, falar de um futuro, né, a melancolia de um passado, a frustração de um passado, a ansiedade de um futuro, a expectativa de um futuro, te tira o estado presente nesse momento. Então, eu acredito que a bioenergia, o trabalho de percepções, o trabalho de ferramentas como todas que eu pratico até hoje, desde criança, né, experiência fora do corpo, os estados alterados da consciência, os fenômenos que acontecem com a gente, as percepções, intuições, inspirações, telepatia, clareaudiência, clarividência, a parte bioenergética, né, acoplamentos áuricos entre pessoas, entre ambientes. A gente acabou de falar, né? Eu entro aqui, eu sinto como um spa espiritual, né? Parece que você entra num portal interdimensional onde tudo fica leve, tudo fica calmo, tranquilo, porque tem uma egrégora formada aqui. Então, é isso que é o mais importante, você não depender de egrégoras de ambientes para alterar algo em sua aura. Então, a presença é sua, a consciência é sua. Então, quando você tem essa possibilidade de você trabalhar esse olhar para si, para dentro, você expande de uma certa maneira que isso é o despertar. A sua consciência, ela toma posse de si, aqui reencarnante,
o que ela é já, o que ela sempre foi. Então, ela não fica escondida. Quando você toma a presença dela, ela faz parte da sua assinatura energética espiritual. E aí é muito mais fácil você tomar decisões lúcidas, fazer escolhas mais ponderadas, assertivas, funcionais, não certo ou errado, mas aquilo que funciona para você. Então, é um percurso todo para a gente atingir essa presença, Fael. Então, por isso que eu quis falar nesse tema com você aqui. Vamos falar sobre bioenergia, né? Porque é o trabalho de si. São os trabalhos todos que que envolve os seus padrões emocionais e os seus padrões mentais, aonde acontece tudo, para que o seu físico tome atitudes e decisões é baseado nos seus padrões mentais e emocionais. E isso é bioenergia. Não, e sabe por que eu já toquei nesse assunto? Porque eu acho que é super importante isso. A gente estava conversando um pouco sobre egrégora também, né? Esse estado, a gente está como ser humano aqui, encarnado. A Sim, gente tem que estar indo nos lugares, frequentando, claro, né? E é muito difícil às vezes, né? Não fazer vamos, essa troca. é muito difícil. E as pessoas têm dificuldade de estar em um lugar e não se misturar com aquele lugar. Sim, Então acho que esse ponto que é o desafio para a maioria. grande desafio. Para mim também, você, né, hipócrita dizer que não. Às Uhum. vezes é um desafio. Só que quando você vem com esse assunto, ele traz uma percepção extra. Por quê? O planeta está aqui. A E gente você está faz aqui. parte de tudo também. Uhum. Tá girando. Sim, Então, a gente está num planeta, sim. Você não não está está no num. seu quarto o tempo todo sozinho. E a troca na relação é o que te faz conhecer a si mesmo. O que que você tem de gatilho, o que que você tem de impulsividade, o que que você tem de reatividade. Como é que você vai reagir a alguma coisa, Fael, se você não tem uma troca com uma pessoa? Como é que você sabe que aquilo é disfuncional para você? Como é que você sabe que aquilo te irrita? Como é que você sabe que aquilo é agradável para você se você não tem troca? Se você está o tempo todo no seu quarto, lendo, estudando, ou vendo uma tela, ou então atrás de uma câmera, sem trocar, sem se relacionar com o mundo e com a vida. Então, nós não somos eremitas. Talvez até já. Tenhamos sido, né? Exato, não sei. Mas hoje nós estamos aqui, dentro de uma grande metrópole, que é São Paulo, né? Uma mega cidade, onde você está o tempo todo sentindo os pensamentos, as emoções das pessoas, o coletivo em si. E se você é uma pessoa mais sensível e não sabe lidar com isso, aí você surta. E aí são os grandes, né, esquizofrenia, psicopatia, aí entra na fatia todas as fatias do bolo da esquizofrenia, né, Uhum. que você começa a tomar tarja preta, começa a tomar remédio para depressão, Ansiedade. ansiedade, tudo isso, porque você não sabe lidar não só com as suas emoções, mas as emoções do entorno. Então, estudar, entender a sua forma de atuar no mundo é estudar bioenergia. É estudar seus campos, seus corpos sutis, estudar sua consciência, como é que ela atua, como é que ela usa veículos para ela se manifestar, de que forma é essa? E de que forma você pode viver um pouco mais leve no meio de um mundo tão conturbado? Caótico, né? E a gente, como falando que o planeta é o planeta e, tipo, 1000 anos atrás era o planeta. Agora, a modernidade. Eu acho que esse é um ponto que a gente pode levantar. A modernidade, como é que fica essa queda de braço? Porque, vamos dizer que a gente estivesse conversando aqui sem câmeras há 500 anos atrás. Uhum, Tinha uma atmosfera, vamos colocar, talvez com menos interferências, vamos dizer assim, energéticas, né? Por conta da uhum, tecnologia ser menor. por conta da mídia social e tudo. Mídia, tudo Uhum, mais, sinal de celular, sim, satélite e tal. Beleza, hoje a gente tem aqui tudo isso que a gente está vendo e ajuda muito, porque senão a gente também não estava aqui. claro. Mas o planeta também é o mesmo, e as pessoas na antiguidade, elas tinham, de repente, uma linha de facilidade maior para encontrar um silêncio, alguma coisa do tipo. Uhum, Como é que você acha que é o maior desafio hoje? Porque a gente vê que a modernidade, ela proporciona que tem uma galera assistindo, sim, mas ao mesmo tempo ela entra dentro de uma fatia que é muito nichada
e as outras pessoas também estão tendo interferências energéticas pelas escolhas. Então, dentro do nosso mundo atual, como é que você colocaria, então, essa balança, né, de possibilidades para as pessoas encontrarem um estado de presença, sendo que, ao mesmo tempo, elas estão sendo sempre motivadas a A não se estarem? isolarem. Mas a questão de você se isolar não, não, não tem a ver com o estado de presença. São duas coisas diferentes. Eu posso estar isolada e eu tenho tendências que eu gosto de solidão. Tenho tendências a isso. Mas, por outro lado, eu tenho um lado meu também que eu gosto de compartilhar as minhas experiências. E para isso eu tenho que estar com pessoas. Então eu tenho horário de solidão minha. Quando eu falo solidão, não é solidão, a gente está sempre acompanhado, né? Mas aquela coisa comigo, interna, a presença comigo. E ao mesmo tempo, quando eu estou com as pessoas, eu continuo dando a minha presença, pelo menos eu tento dar a minha presença. Agora, como era antes, de repente, 1 bilhão de habitantes no planeta e hoje 8 bilhões, é claro que existe um ruído a mais. É óbvio isso. E com a abertura da internet, essas energias todas que você comentou, é claro que atuam, bate de frente com o nosso campo áurico, com as nossas energias. Então, aí é uma responsabilidade maior de você saber lidar com tudo isso e filtrar. Eu, particularmente, eu gosto do movimento da tecnologia, da evoluir nesses aspectos, né? Eu acho que a gente tem que acompanhar o planeta, acompanhar todo o sistema que está acontecendo. Desculpa. Porém, a tua responsabilidade a cada dia que passa, a cada avanço que existe com a tecnologia, é a sua responsabilidade avançar também com o tratamento interno de padrões, transformações de padrões emocionais e mentais, para poder até acompanhar a tecnologia, porque senão vai haver uma defasagem de extrema tecnologia e baixa lucidez em termos de escolhas, em termos de equalização emocional com o sentimento, com o raciocínio lógico e não com falta de discernimento e bom senso. Eu acho que isso tem que acompanhar. Então, tem que aproveitar isso, exatamente, eu acho que a internet é um trampolim para você ter mais conhecimento, ter mais estudos, desde que você não fique borboletando, a gente fala, né? Batendo asas aqui, ali, ali, acolá, e você não se aprofunda em nada para saber o que funciona para você. Eu não estou aqui dizendo para você que o meu percurso de vida é o melhor. Foi o que aconteceu comigo desde os 12 anos. Eu tive a primeira experiência fora do corpo. A partir dali, eu fui querer saber o que era, porque eu vi que a morte não existia, que eu ia, saía e voltava todas as noites, e eu queria entender mais o propósito disso tudo. Quem era aquela Liliane no corpo ali, de uma criança de 12 anos? E quando eu saí, eu sentia que era uma consciência muito mais ampla, muito mais desperta. Então, eu comecei a navegar entre mundos, entre dimensões, entre planos espirituais e questões internas também, desde muito cedo. Então, se eu olhar a Liliane de 12 anos atrás, de 12 anos quando eu era criança, e olhar a Liliane hoje, com 61 anos, esse percurso de vida que eu tive, a tecnologia avançou demais. Eu não tinha celular. Celular, na época, foi, acho que na década de 90. Então, não tinha antena para isso. Só que eu sei aproveitar muito bem isso, porque você adquire um discernimento, uma lucidez, uma lógica para usar as coisas para o seu bem-estar de maneira funcional, que funciona. Mas, infelizmente, a maioria acaba que abrindo um leque demais e querendo entrar demais, mais superficialmente, em vários temas ao mesmo tempo. Ela deixa de se aprofundar naquele que talvez, se ela se identificar e se ela trabalhar e tirar mais tempo para experienciar aquilo que a pessoa está falando, para ver se reverbera em si e faz sentido, e há uma transformação interna funcional, não, ela nunca chega nesse estágio. Ela está sempre pulando de galho em galho e ela nunca se aprofunda em nada. Esse é o grande problema.
E você me falando isso, me vem as predisposições que as pessoas têm, né? Na nossa sociedade, muitas vezes você vê que existem crianças, né, que têm dificuldade, assim, numa linha de estudo na escola. E é forçado, a gente é forçado a Claro, desenvolver naquilo, né? E aí, talvez isso seja uma prévia, né, do que você está falando num aspecto de interiorização, uma pessoa que de repente podia ter todo o estímulo que você vê que ela tem uma predisposição para desenvolver numa outra linha, né? sim, Mas acaba ficando condicionada, tipo, não, mas eu preciso aprender matemática, sendo que eu adoro só falar sobre biologia, sobre outros assuntos. Então tem exato. relação com como é que essa conversa interior, né, que uma pessoa pode ter, até por esses traumas, né? As pessoas vão tendo traumas em relação a tudo e tira a naturalidade do ser, né? Sim. Como é que funciona essa questão em relação a essa conversa interior, né? Um diálogo, né, que você já mencionou, e, e essa expansão para o mundo. Eu agora estou vivendo uma época de avó. Eu tenho um neto que vai fazer 2 anos em dezembro, e eu estou revivendo novamente, não a maternidade, porque ele não é meu filho, mas eu estou revivendo o que eu passei com as minhas filhas. Tenho 2 filhas hoje com quase, uma quase 30 anos, a outra com 32, que é a mãe do meu netinho. Então, eu estou navegando exatamente nesse momento que você acabou de falar isso. E eu vejo a cabeça hoje dos jovens, jovens que eu digo, esses 30 e poucos anos, né, minha filha no caso, onde ela aprendeu comigo desde a infância, e eu dar essa abertura para elas sobre o invisível, sobre a questão interna do que elas sentiam desde criança, na parte espiritual também, na parte até emocional, de passar um nervoso, de ter uma raiva no momento, de brigar com a irmã e tudo isso, ou de passar por momentos de traumas na escola, de não saber ser considerada ou taxada de dislexa ou várias outras coisas, que quando eu consegui trocar de escola para uma escola mais aberta à arte, em um mês a minha filha simplesmente desenvolveu uma questão dela interna que ela não tinha mais problema com nenhuma matéria, porque as matérias eram colocadas de uma forma lúdica, Uhum. inclusive a matemática. Na minha época, não, eu detestava matemática, eu era boa em humanas e biológicas, mas Tamo junto. exatas, nossa senhora, entendeu? E hoje é um grande desafio para mim, mas eu superei. Mas na época era uma coisa traumatizante. Então, o que eu vivi, eu não queria que elas vivessem. Então, eu tirei, coloquei numa escola que ligasse mais essa parte, que era uma escola que era Waldorf, né, do Rudolf Steiner. Veio na cabeça a escola. É. Então, desenvolveu de uma maneira assim muito bacana a parte de teatro, desenvoltura, toda a parte lúdica mesmo, e elas realmente passam isso para a mais velha passa isso para o meu neto, e eu vejo que ela passa o diálogo positivo, ela chama de comunicação positiva, que é aquela que ela observa o meu neto, e ele não sabe falar ainda, então na hora que ele quer uma coisa, a gente não entende o que ele quer, ele fica tenso e nervoso, e ela acalma ele de uma maneira que faz com que ela conversa com ela, sabe que ele está entendendo ela. Eu não sei o que você está querendo me dizer, mas eu sei o que você está sentindo. Então nós vamos sentir isso juntos. Respira comigo. Ela pega nas mãozinhas dele, fala: respira comigo. Agora solta. Agora vamos até onde você quer mostrar para a mamãe o que você quer. Então existe um caminho diferente hoje que eu vejo com as pessoas também que estão mais conectadas, né? E elas tiveram uma educação da minha parte, desde a infância, de observar a espiritualidade nelas de uma forma leve. Então, quando elas contavam para mim sonhos, entre aspas, que elas tinham tido com a minha mãe que é falecida, eu já ia contar, olha, é uma projeção astral, uma experiência fora do corpo, isso acontece com todo mundo. Então, desde criança, elas sabem a veracidade desses eventos, dessas experiências. Então, se todo mundo tivesse essa abertura, se os pais tivessem essa comunicação direta com o filho e pudesse ter esse contato com aquele serzinho lá dentro, aquela luzinha que está começando
expandir, abrir para um mundo novo, né? Seria tudo mais diferente. As escolas seriam diferentes, colocar a parte de aquietamento, meditação, filosofia, sabe? Essa parte toda da construção do ser, construção do pensamento, observação de si, e não só geografia, biologia, matemática, português, não só isso. Uhum. Também, né? Só. Você coloca como também, porque Claro. eu vejo que é uma cobrança nas escolas mais. Você mencionou um método muito bom tal. Tem uma espiritualidade, a gente sabe, né? Dentro Uhum. do conceito. Mas hoje em dia tem uma cobrança muito firme, assim, em relação a essas escolas mais comerciais, que assim, você precisa estudar porque é o vestibular que vai garantir o seu futuro. Mas você está aqui, eu estou aqui, e boa parte do que eu aprendi, vamos dizer, em exatas, não me serve na parte que eu estou atuando e você está atuando. Exatamente. Mas a gente sabe o básico e Claro, pronto. claro. Então, isso que você falou, acho que é super importante. E você tocou no ponto do silêncio. Acho que é um tema muito interessante, porque o silêncio é algo que eu até comentei outro dia. É muito relativo o que é o silêncio, porque às vezes eu posso estar aqui, né, e a minha cabeça tá, A 1000 por hora. eu posso estar trabalhando muito mais do que alguém Sim, que está se comunicando. E aí, por que que eu quero que você dê uma descrição mais aprimorada para quem está sim. assistindo? Porque deve surgir essa dúvida, e às vezes uma criança ela tem a pureza na pergunta. Minha filha também já chegou e perguntou: Mas pai, como é que é silêncio? Porque Uhum. mesmo quando eu estou parada, nunca eu paro de pensar. Olha o que ela veio me falar. Uhum. Então, como é que é esse trabalho do silêncio, né? Em que caixas que a gente consegue colocar para conseguir contemplar isso? Fael, por um bom tempo, eu pensava que o silêncio era um momento onde você tentava fazer uma meditação, seja ela de qualquer linha. Eu naveguei aí por zazen, transcendental, budista, tudo que você possa imaginar, e hoje eu construí uma forma de aquietamento próprio meu, próprio. Aí você me pergunta, mas você para de pensar? Porque nossa mente não para nem um segundo. Mas eu adquiri um estágio, e eu acho que as crianças, inclusive sua filha também, o que falta talvez seja uma orientação para explicar para ela a diferença entre o silêncio e a presença. Porque quando você está presente, você pode observar uma criança brincando sozinha. Quando ela está brincando sozinha, seja ali com um caminhãozinho ou com uma boneca, ela pode estar até falando, ou fazendo bum, bum, bum. Meu neto vive fazendo isso, ou uma criança brincando de amiguinha, amiguinha, não sei o quê, papapá, com uma boneca. Esse estado de presença é um silêncio interno, não tem ruído aí. Ela está inteira naquilo. Quando você fala a pureza de uma criança, né, ela consegue estar presente naquele momento, no mundo dela ali interno, com um brinquedo, com um livrinho, mas ela está pensando, ela está construindo o barulho do caminhão, ela está construindo a fala de uma boneca, não importa, isso ainda é um silêncio interno, é a presença dela naquele momento. Então as pessoas ficam buscando aquilo, parar de pensar, eu quero simplesmente apagar o mundo, quero fechar os olhos e não pensar em nada. O pensar em não pensar em nada é um pensamento. Entende? Então, Uhum. o mais importante do parar de pensar é a presença naquilo que você está atuando naquele exato momento. Então, as crianças, elas têm essa presença. Elas começam a perder essa presença de si quando elas começam a perceber. Criança, ela age com um mimetismo, né? Ela imita os adultos, principalmente os pais, os que estão mais perto delas. Quando elas começam a perceber que os pais, os avós, os irmãos, começam a se relacionar com o mundo de uma forma diferente de que ela estava se relacionando naquele mundinho dela, é onde ela começa a parar de olhar para si e olhar para o externo. Quando ela percebe que a mãe com ela é de um jeito, mas com o pai dela ela é de outro, com a filha de outro, com a secretária de outro, com a avô é outro, ela começa a perceber que existem maneiras de atuar na vida, são as máscaras que a gente começa a colocar desde a infância.
É muito, muito interessante, né, o Dada veio aqui também, né? Ele falou sobre essa questão, uma nova forma das pessoas se educarem. E outro dia também veio pessoas que falam sobre física e tudo mais, e ele colocou o seguinte: o silêncio é um estado mesmo, porque a gente comentou sobre aquela câmara que está conhecida, que as pessoas conseguem ficar totalmente isoladas e não entra barulho algum ali. Sei. Só que não há silêncio, porque a pessoa não consegue ficar ali lidando com o próprio O barulho. interno, o ruído interno, exato. Ela quer um silêncio externo a ela para ver se aquilo reverbera internamente dela. Mas eu posso estar numa presença com você, um silêncio interno dentro de um shopping. Se aquilo me trouxer tranquilidade, se eu estiver mantendo um estado em mim como referência que já tem na minha aura, construída por mim, esse acesso direto com a minha consciência, eu vou conseguir estar centrada, plena, em qualquer lugar. É claro que, dependendo do lugar, eu vou ter que me esforçar mais? Ok, vou. Mas eu tenho uma assinatura de referência que eu já sei como agir naquele momento. Como fazer com que aquele momento não interfira negativamente no meu estado de presença, no meu estado de leveza ali e centrada. Porque se a gente for ver, a referência de muitos e muitos anos ainda continua sendo, mas eu acredito que o Brasil está ocupando um espaço especial. É a Índia, né? A Uhum. Índia é uma referência da espiritualidade, até dos processos de contemplação, processo do estado de presença. E as pessoas vão para lá, elas não vão encontrar silêncio com tanta facilidade como elas Principalmente imaginam, nas ruas. né? E ao mesmo tempo vão, E porque lá vão. tem É, muita vão possibilidade, através dos templos, né? ensinamentos, gurus. É um ótimo exemplo, porque Aham, se você exato. acho que vai encontrar ali um lugar tranquilo, Exato, exato. externamente falando, mas Sim, tem muito conhecimento. Então, eu toquei nesse ponto porque eu vejo que as pessoas perguntam muito isso. Elas não conseguem manter vamos colocar aqui, uma integridade áurica, vamos dizer, eu estou muito sim. bem aqui. Aham, Fiz meu exercício de bioenergia, mas essa integridade áurica, sim. ela se abala quando eu vou ali no trânsito e um motoboy É, passa quase arrancando o aí meu o pavio retrovisor. curto vem, e pá, na hora quebra tudo. Mas Como? esse é o Como grande manter? desafio da gente, o ser humano, né, Rafael? Isso é um grande desafio. Eu acho que isso é o diário, é o que eu, para mim, na minha vida, que eu quero alcançar. Eu não sei se nessa vida, em quantas vidas mais eu vou precisar, mas eu quero alcançar esse estado de leveza no caos. Então, é o que eu tento fazer sempre, percebendo a mim, percebendo como é que a gente consegue isso, ou vamos conseguir um dia, né? É percebendo o que te afeta realmente. Quais são esses gatilhos? Então, quanto mais você for treinado com esses gatilhos, para você perceber que quanto mais você se desregula e te afeta, cada vez que acontece aquele mesmo gatilho, te deixa mal, te deixa nervoso, te deixa super sem tranquilidade, acaba que abrindo brecha para outras interferências, não só essa, mas isso é gatilho para abertura de brechas na sua aura, para vir outras interferências que vai ou não ter eco emocional com algum padrão emocional seu ou mental. Nós estamos sujeitos a atrair interferências por conta de eco emocional, mas também nós estamos sujeitos a atrair tudo que existe de ruído no mundo. Tudo que existe de ruído. Ah, não, se não tem nada a ver comigo, aquilo não me afeta. Não é bem assim. Eu passei um bom tempo pensando que era assim. A tudo que te afeta tem a ver com você. Às vezes não. Por exemplo, você sai na rua, começou a chover, você não está com guarda-chuva, vai te molhar. Ah, se você não tem a ver com a chuva, então não vai te molhar, vai virar uma casca em você, só em você que não vai molhar? É só observar a natureza. A mesma coisa a alimentação, as toxinas que a gente, né, consome, o ar, o que nós respiramos. Então, nem tudo é aquela lei da atração por eco emocional. Faz parte da vida.
Você está sujeito a tudo. Mas o mais importante, Fá, é você ter habilidade, desenvolver uma habilidade para transmutar isso, para transformar isso. E não ficar mantendo uma assinatura de vítima. Tudo acontece comigo. Por que que tudo é assim? Por que que a vida para mim não dá certo? Aí você começa a entrar num buraco que é difícil você sair. Aí você vai precisar de ajuda mesmo terapêutica, psicóloga, remédios, espiritualidade, autoconhecimento, para você começar a reorganizar essa parte interna de padrões emocionais e mentais, que é a sua construção. É a sua construção interna. E para sair disso, leva tempo, leva vidas. Então, o percurso que a gente, né, caminha, se todo mundo olhasse para si, percebesse isso, e criasse habilidade para transformar isso, sair dos vícios, né, aquelas pessoas que vivem maledizendo outras pessoas, vivem criticando, julgando outras pessoas, não está feliz com a tua vida. Tem uma baixa estima, tem algo que ela tem que olhar lá para dentro, qual é a máscara que ela veste, que ela não quer mostrar para o mundo quem ela realmente é. Por que ela não gosta de quem realmente ela é? O que falta ela transformar dentro dela ou criar novas habilidades, talvez, para que ela se sinta bem com ela mesma? Ninguém faz isso, o pessoal só quer olhar para fora, criticar, olhar e não se transformar. E o ponto é a questão da idealização de querer transpor para as pessoas uma santidade, né? Vamos dizer assim, O bonzinho. o bonzinho. Eu acho que esse ponto que você falou cai nisso, porque quando a gente vê referências de pessoas que fizeram trabalhos legais, todas elas tinham uma humanidade também muito material também em momentos necessários. E eu acho que é super importante. Porque eu acho que também, não sei se você pensa assim, quando você vê uma pessoa que quer passar um excesso de santidade, ou aquela pessoa que está sempre naquele jeito carismático, pode também faltar algo para essa pessoa, um ancoramento, não seria? Sim, porque a necessidade de ser boa, né, a necessidade de fazer o bem, existe uma carência por trás, e não estou dizendo em todos os casos, tá? A gente está falando em alguns, isso é relativo, mas existe um buraco ali, uma carência, uma necessidade de, de fazer algo para ser notado, porque aquilo vai alimentar o ego dela, vai alimentar a vaidade dela, porque por trás de tudo existe aquela vaidade do ser humano, de ele querer ser bem visto, de ele querer ser querido, dele ter atenção dos outros, mas isso tudo é porque ele não se dá atenção, ele não se reconhece como ele deveria se reconhecer da forma que ele se sinta bem, e que para ele basta ser daquela forma. Então é um processo mesmo de construção de personalidade, de índole, de caráter, através das referências que ele tem do mundo, através da educação que ele teve, através do modo de vida que ele tem, que ele escolheu ter. Quando criança, ele foi obrigado a viver daquela forma, mas na fase adulta ele tem as opções de escolha. Se ele não gosta do que ele está vivendo, ele que cria habilidades e vai atrás do que tem para ele conhecer, estudar e transmutar e mudar. Ser uma nova pessoa. O que ele gosta? O que eu gosto na minha vida? O que me faz bem? O que eu não gosto? O que eu não me dou bem fazendo aquilo? Eu consigo até fazer, mas não é uma habilidade que é funcional para mim. Não altera nada na minha vida. O que altera? O que me faz melhor do que ontem? Não o certo ou errado, o bom ou mal. Não é isso. O melhor para mim, funcional para mim. Que eu me sinta apta a perceber que eu estou caminhando e que eu não estou estática, que eu estou plena, mas eu não estou parada. Eu estou em movimento interno. Para onde? Não importa. Se vai ter um fim, se não vai ter, se um dia a gente vai unir a um todo, se nós somos frações de um todo, se nós somos pequeninos, não importa, se nós somos células de um grande corpo celeste. Isso não vem ao caso. O que vem ao caso é fazer o que você tem que fazer aqui e agora. Você não está aqui? Então, que você faça algo por você e por quem está em volta de você. Eu adquiri uma
uma coisa assim, começou com estudos, né? Desde a parte, quando eu era na década de 90, né, que eu conheci o Wagner Borges, um grande amigo, um grande professor. Eu não sabia o que era assistência extrafísica. Eu era uma criança quando aconteceu comigo a primeira experiência fora do corpo, e eu me via com as mãos abertas, doando uma energia para pessoas que eu não conhecia. Eu falei, o que é isso? Não sabia o que O era. que passava na sua cabeça que poderia ser? Quando eu acordava, que começavam os questionamentos, Fael, mas quando eu estava fora do corpo, eu não tinha questionamento. Eu sabia o que eu estava fazendo. Eu sabia que tinha que fazer. Eu era ciente ali do que tinha que fazer. As atitudes que eu tinha que tomar, como que eu deveria fazer, erguer as mãos, eu sabia que ia sair uma energia, eu sabia que aquele espírito ia sumir da minha frente, porque eu escutava pessoas falando, hoje, né, mentores, amparadores, tudo mais, mas na minha época na verdade, uma freira, né, que cuidou da minha mãe, que desencarnou, e minha mãe era super católica, apesar de ter, depois, o lado espiritual dela, espiritualista, ter vindo à tona também. Eu comecei a perceber que eu escutava ela, e ela me dava mantras, e era de Jesus, né, porque era católica, então ela falava, filha, pense em Jesus, luz pura. E eu pensava naquilo, era automático, e aquele ser sumia da minha frente, e eu sentia que ele, de alguma forma, tinha ajudado. Então, quando eu acordava, eu falava, mas o que é isso? Aí, domingo, eu ia para a missa. Eu ia para a missa, tomava a hóstia, fiz primeira comunhão, estudava em colégio de freira, depois fui para colégio de padre, e tudo aquilo, eu fui seguindo uma linha que eu falava, mas tudo que eu faço aqui não é o que eu faço fora do corpo. Fora do corpo é diferente, não tem reza, não tem, só tem doação. E eu comecei a questionar isso. E quando eu conheci, antes de eu conhecer o Wagner, na verdade, eu fui procurar algo que trabalhasse com doação de mãos. Já que eu fazia isso fora do corpo, falei, não, deixa eu ver se existe alguma coisa para eu fazer também, continuar aqui na vigília fazendo o mesmo trabalho. Aí eu fui ser messiânica. Fui para a igreja de Jurei? Orei. Fui para a igreja messiânica, fiquei muitos anos lá, obtive o Ricari, toda aquela coisa, não sei o quê, os rituais, mas os rituais me incomodavam. Mas eu até entendia. Até que chegou um dia que eu estava ministrando de Orei numa pessoa, e só podia ministrar o de Orei se estivesse com o Ricari, que era uma medalha. É tipo um patuá, não é? É uma medalha que lá dentro é uma medalha de inox, redonda, parece uma mandala, e que dentro dizem ter um papel, um pergaminho, que tem a ver com o Meixo Sama, que é da igreja. Um blend de budismo com cristianismo, é isso? Mais ou menos, mais ou menos. E uma filosofia de vida bem bacana, mas eu entrei em questionamento nesse dia, que eu estava ministrando de Orei, a pessoa na minha frente até estava bocejando, e eu sentindo um calor, sentia que saía uma energia quente da minha mão, e de repente eu percebi que eu estava sem o Ricário. E eu fiquei com vergonha, porque todo mundo ali, se visse que eu estava sem, ia falar, escuta, para, você não pode ministrar o de Orei sem o Ricari. Para ministrar o de Orei, você tem que estar com o Ricari. Aquilo eu parei e falei, como assim? Não é um pedaço de um artefato que vai fazer com que saia uma energia das minhas mãos e o bem-estar que eu estou passando para outra pessoa. E ali eu larguei a igreja messiânica, eu entreguei meu Ricari e tudo, e passei a não querer mais nenhuma religião, uma filosofia de vida, nada. Simplesmente eu comecei a estudar a espiritualidade por mim mesma. Foi quando eu encontrei o Wagner Borges. Acabei entendendo o que acontecia comigo desde a infância, principalmente a assistência extrafísica, né? E eu continuei dando passes energéticos na minha família, nos meus cachorrinhos, nas minhas plantinhas em casa, saía energia do mesmo jeito. Aprendi que isso eu posso expandir através da minha aura, não preciso só através das mãos, que pode ser através dos meus olhos, dos meus poros. Eu comecei a estudar isso e ver que é possível você não seguir uma linha religiosa, não seguir rituais, porque isso está em si. Isso é você. Você é energia. E o que seria um ritual até com elementos materiais se não fosse a energia? Exatamente.
entendeu? Então eu passei a criar outras habilidades que me fez perceber uma Liliane diferente, mas igual a todos, capaz de ter uma luz interna que sai de si para o outro. Então, porque onde que eu quero chegar? Na assistência extrafísica e na assistência na vigília. Eu acho que o principal de nós estarmos nesse planeta é você se descobrir, ter um encontro consigo mesmo, eu digo a presença, aquele silêncio que eu chamo de presença em tudo que você faz, mas ter as relações, ter o contato com o outro, reverberar o bem-estar de si para os outros. E isso é na vigília, isso é fora do corpo, e isso é o tempo todo. O que você fizer, você está dando a sua presença, você está, de uma certa maneira, reverberando isso em torno. E não é querer ser bonzinho, querer ser o santo ou a santa, por vaidade ou por ego. Não, é no silêncio, é a sua presença. Ninguém sabe o que você está fazendo. Hoje aqui nós estamos tendo uma troca aqui em três, né? 3 pessoas aqui, pelo menos E reencarnadas. alguns por fora aqui. Exatamente, tô falando, reencarnadas. E o espiritual, o invisível, continuando aqui. Nós estamos tendo uma troca aqui, quer você queira ou não, a sua aura já está interferindo na minha, a minha na sua, a Adriana com a gente, e o plano espiritual aqui, com pessoas escutando o que a gente está falando, sentindo a nossa energia e havendo uma troca. E é o tempo todo. Não, agora eu não quero doar nada, agora eu não quero mexer com energia, agora eu quero focar aqui no meu trabalho de diagramação, quero formatar um livro e tudo mais. Mas esse tempo todo que você está na sua presença ali, você está ordenada. Então essa ordenação, ela reverbera no seu campo está ali, está presente, e você não está sozinho nunca. E essas ligações que você colocou vários tópicos, até o exemplo que você deu, que provavelmente te gerava incômodo, essa questão dos ritos, né, de católico e tudo mais, gerava um incômodo porque você tinha um outro acordo vibracional ali, Na verdade, eu né? vivenciava outra coisa fora do corpo, eu queria entender aquilo, trazer para a minha vigília. E o que você acha que quando a gente chega aqui, por exemplo, essa questão vibracional, o seu propósito, né, o que estava na tua alma, chegou aqui, você começa a criar os seus vínculos afetivos, não só com pessoas, mas com locais, como você disse, seus pais escolheram te colocar ali na igreja, numa escola de padre. Sim. Tecnicamente influencia nos seus As vínculos, crenças, né? Seus vínculos. Vínculos e crenças. Como é que você acha que é essa dualidade, né? Como é que as pessoas podem entender o que é um acordo que você fez vibracional com o seu espírito, com os mentores que te acompanham, com o teu propósito e os laços afetivos que você acaba realizando aqui, que podem não ter nada a ver com o trabalho que você realiza. Sim. Né? E às vezes as pessoas falam, não, é meu karma, por isso que eu estava ali. Uhum. Eu acho ótimo você tocar nesse ponto, Fael, porque é o que a gente vive, né? Todos nós vivemos, a não ser aquelas pessoas que só querem ter uma tribo, viver um nicho de acoplamento com coisas que ela acredita que é o bem para ela e pronto, mais nada. E, na verdade, eu sou bem eclética, a minha vida faz com que eu seja eclética, na verdade, e isso para mim não é disfuncional e não é problema nenhum. E eu só posso falar tanto nas filosofias de vidas, como religiões, time de futebol, política, gosto para música, gostos de locais para viajar, assuntos. Tudo isso, eu posso estar em qualquer lugar que isso não me afeta. E eu participo, e eu converso, e eu troco. Porque eu passei a entender que quando você entende quem você é, as tendências que você tem, as habilidades que você construiu, e as que não construiu ainda, e que está latente em você como uma potência, um potencial, né, do vir a ser. Tudo isso, quando você percebe o que você pode desenvolver numa única vida aqui, a gente, sem falar em extrapolar para a parte de multiversos, quantas Lilianes coexistem simultaneamente, Liliane das vidas passadas, da vida futura, de outro planeta. Não, vamos falar aqui, essa.
essa realidade. Como é que você consegue ser uma pessoa que quer ter tendências a estar na funcionalidade, na leveza, na doação, na inter-relação com o diálogo, com o silêncio, com a sua presença, se você não aceita a diversidade, as pessoas que pensam diferente, as pessoas que vivem diferente as suas vidas. Não dá para você, não combina. Quando você começa a criticar, a julgar, a enumerar e falar isso serve para mim, aquilo não serve para mim, você está se colocando num patamar de nível mais elevado do que os outros. Isso não é respeito. Você já se sente diferente, o melhor, especial. E isso não combina com, como você falou, chamou de acordo, eu não chamaria de acordo, mas eu chamaria de construção de si mesmo, de reconhecimento de si. Eu não sou melhor do que ninguém, não sou pior do que ninguém, eu sou Liliane. Eu posso te confundir muito energeticamente, eu posso entrar em conflito com você, você pode não gostar de algumas habilidades minhas, contextos meus, maneira de viver, mas continuo sendo a Liliane. Não é problema meu que você vê em mim. É uma construção do olhar que você teve sobre a minha vida. O que é problema meu é como eu vou reverberar quem eu sou para o mundo e tentar ser empático quem é o Rafael. Eu não estou aqui hoje só o Rafael apresentador. O Rafael é um colega meu lá do IPPB. A gente se cruza na salinha do IPPB, que é onde a gente troca energia, faz uma doação, uma assistência. Não, mas quem é o Rafael de verdade? Você entende? Os bastidores das pessoas é muito importante, é uma troca. E aí não há o quê? Hierarquia. Não há hierarquia de você subir no salto ou você se ajoelhar, mediante as pessoas ou situações. Há o quê? Uma igualdade, uma equivalência. Uhum. Isso é uma coisa que a gente poderia tentar, em vida, adquirir. Olhar o outro com equivalência. É uma proposta que eu passei a entender, inclusive com a gente, como o meu percurso de vida, né? Eu fiz cursos maravilhosos e faço até hoje com Wagner Borges, fiz cursos e faço até hoje com Cabral, né? Então são linhas que eu fui adquirindo para mim e fazendo com que eu experienciasse aquilo que eu estava aprendendo para ver como reverbera em mim, como que funciona em mim. Não é só você escutar, anotar, isso aqui é uma técnica. Oh, que legal. Não, mas vai praticar, vai ver como é que é. Não é porque ele falou que é assim e que é assim, porque para você pode ser diferente. E não é que está certo ou errado, é só diferente. E essa parte da equivalência eu aprendi bastante com os ensinamentos também do Cabral, sabe? E fora do corpo, eu fui comprovar com os amigos espirituais, nós chamamos de mentores, amparadores, que entre eles é isso que vale. Na hora de uma assistência, ali quando eu estava com Wagner na década de 90, fazendo as assistências fora do corpo, até hoje a gente faz, amparador não vê raça, time de futebol, política, e nem você, quando está fora do corpo, erguendo uma mão para você ajudar. Você não sabe nem se aquele ser torce para um time, ou se ele é budista, se ele é racista, se ele é negro, se ele é branco, se ele é asiático. Não, você simplesmente emana o teu bem-estar para ele. Mais nada. Isso é equivalência, isso é respeito, isso é dar a sua presença. Eu acho que ainda nesse sentido ainda você estar fora do corpo e trabalhar com, por exemplo, algo que aqui te causa estranheza, né? Tipo, mas esse cara faz maldade. É justamente por isso que você tá ali também, né? Você tem um ego aqui, mas é justamente, você precisa ajudar, se você entende um pouco mais,
é o cara que você não concorda, que muitas vezes você vai ter que ajudar, ou a pessoa que você reprime a conduta, porque talvez ele esteja com uma necessidade muito maior do que aquela pessoa que você olha e fala, olha que beleza de trabalho que tá fazendo. E outra, você não sabe nem como é que foi o seu passado. Se você acreditar em reencarnações, você não sabe nem o que você já fez em outras vidas, mas vamos deixar isso de lado porque nós estamos focando no aqui e agora. Então, o que hoje, se eu tenho uma proposta de reverberar para o outro, numa troca sadia, o meu bem-estar, porque se eu não estiver bem, não pensa que eu sou zen. Não, eu tenho altos e baixos na minha vida. Eu também pago boleto, que nem fala o Wagner, né? Eu também tenho um monte de coisas para fazer, entendeu? Mas eu tenho um propósito, e eu quero seguir esse propósito, que é o que me faz bem, que é dar a minha presença. Como é que eu posso seguir esse meu propósito se eu, fora do corpo, eu emano uma energia para aquele que acabou de assassinar uma família, e aqui na vigília, como é que faz? Eu não posso emanar essa luz para sei lá, para um campo de guerra, por um tráfico que está acontecendo ali, por uma pessoa que acabou de matar uma outra. É duro, é difícil. Nós, como seres humanos, a gente tem um lado emocional muito forte, de julgamento, de crítica, né? O que é certo, o que é errado. Então, ainda mais se acontecer com alguém da sua família, aquilo vem à tona. É o O emocional, né? emocional vem à tona, e faz parte do ser humano, isso, né? Esse lado bicho nosso, né? De preservação do que é seu, preservar a sua família, preservar o seu bem-estar. Então, é claro que você vai se desestabilizar. É claro. E você É pode até sucumbir. justiça, É justiça. a justiça do homem. Porque, assim, justiça normalmente é aquilo que agrada aos olhos, né? Claro. Foi feito. Mas e aí, será que nesse momento da sua Exato. satisfação com a justiça não está sendo aplicada a justiça em algum momento aqui também? Exatamente. E aquela pessoa que fez, que nós chamamos de maldade, né? É pior para ela que fez do que aquela que recebeu. Eu não estou falando que um sofre menos, o outro sofre mais, não é isso. Mas aquele que fez, ele está totalmente desorientado, que ele ainda não conseguiu despertar dentro dele uma forma funcional de ver que a cada vez que ele faz algo que machuca o outro, vai reverberar para si mesmo. Vai chegar um momento que ele vai ver, peraí, toda hora que eu faço uma maldade, aquilo, de alguma forma, a minha vida acaba sendo disfuncional em algum aspecto. Vai chegar um momento que ele vai despertar para isso, que aí é aquele salto, né, da transformação. Deixar de fazer aquilo para fazer algo diferente, para ver se reverbera diferente. Isso faz parte que eu acho do caminho da evolução do ser humano, né? Sair do caos e começar a buscar uma certa ordem para si, né? E olhar os outros com mais empatia. Mas isso é um caminho. Enquanto isso, a gente está aqui sentindo raiva do que aquele que fez para fulano, que fez para mim, que fez para minha filha. E é um caminho. Eu não estou isenta nisso também, não. É que se faz, é que se paga, essa frase, né? Não necessariamente precisa ser numa existência. As Exatamente. pessoas ficam assim muito, às vezes, indignadas. Ah, Sim. fez tanta coisa ali, A ficou. bonzinha foi embora e o malzinho ficou. Mas calma, a gente tá, Exato. que nem você falou, o lance da pluralidade de existências, multiverso, Certo. tem muita coisa E a acontecendo. gente não é ninguém para ficar julgando, né? Porque exatamente aquilo, a gente não sabe que tanta coisa que a gente fez. Se a gente olhar para si mesmo, né, Fael, a gente sabe que a gente tem uns pensamentos ali que, olha, tem Tem. hora que você fala, nossa, eu estou pensando isso. Não, e A gente tem sentindo também, vaidade, a né? gente tem essa parte do ego, ele está presente ainda na gente. Você falou isso, me lembrou uma das experiências que eu tive quando eu era bem jovenzinho, ainda com fora do corpo. E eu comecei a entender essa questão dos guardiões. Eu tinha dificuldade em entender quando eles falavam neutralidade, né? Depois eu tive outras experiências, mas a primeira, assim, que eu tive, que eu senti eu consegui começar a compreender o que era neutralidade dentro da energia. Era uma energia constante ali, mas assim, era algo que eu considero neutro. Aí nesse momento, veio um pensamento sobre algumas questões minhas, que eu achava que estava meio ruim, né? Falei, nossa, eu tenho esses tipos de pensamento, né? Aí o guardião falou,
Meu garoto, o negócio é o seguinte, não se preocupe que você já foi muito pior. Então, pronto, todos nós já fomos muito pior do que a gente acredita que é hoje, né? Mas isso não tira a importância desse planeta ter leis também, né? Porque você já Sim. pensou se não existisse leis? Você já pensou se não existisse... você fez isso, então você vai continuar fazendo? Pegamos? Então você vai ter que ficar num cárcere, por exemplo, né? Você vai ter que... infelizmente, ainda nós, seres humanos, né, somos movidos a leis, Tem para que que ter. respeite o outro. E às vezes leis forçadas, né? Que a pessoa, às vezes eu penso assim, a lei a pessoa cumpre por medo, Sim, ou mas por é conhecimento. melhor Melhor até com... Exatamente. do que a pessoa falar, ah, vamos ver o que vai dar. Às vezes o medo, ele condiciona em geração, que daqui a pouco naturalmente a pessoa nem sabe porque o corpo até biológico da Sim, pessoa, né? sim, exato. Da genética, não está mais fazendo aquilo porque foi a epigenética, vamos dizer assim, Exato, foi adequado. Você vê exato. países que ninguém ousa pegar nada do Nada de outro. ninguém, Quem que exato. disse? Já é natural, ninguém precisa Exato. falar. Então, foi construído isso. Nós não construímos regras dentro da nossa própria casa, com Hum, filhos, ó, aqui ninguém bate em ninguém, ó, de repente aqui não entra de sapato, deixa o sapato na porta. Desde pequenas regras até outras regras, nós impomos isso. Então, em termos planetários, em termos governamentais de país, tem que haver. Ainda nós não somos um planetinha que vive de luz e vive na funcionalidade, na empatia que e pode na confiar que equivalência. vai dar certo. Tem que Exatamente, construir, né? exatamente. Então, assim, quando eu falo isso, não é que eu quero ser utópica, santa, não é nada disso. A gente tem que ter regras assim e tem que cumprir. E eu acho que é super normal É, a gente ter que ter esses revés de vez em quando, pensar, nossa, será que realmente, eu vejo por mim, tá? Falo por claro, mim, por você deve também fazer essas reflexões. Será que eu estou fazendo isso que eu considero ético porque realmente é ou porque eu estou com medo de uma punição? Porque o medo da exatamente. punição é algo que É, ainda é presente para as pessoas. mas a maioria. As pessoas mais deixam de fazer ou fazem pelo medo, movido pelo medo, e não pela compreensão daquilo, entendimento daquela questão, que é mais interno do que externo. Tá aí uma reflexão para a gente fazer todo dia, né? Todo dia. Você que tá aí, eu sei que vai vir. Reflete sobre isso. Eu esqueci de pedir para vocês darem o like e compartilharem. Façam um favor, né? O papo tá tão legal aqui. Compartilha, deixa o like, se inscreve, coloca a sua positividade aqui, lembra dos amigos, tá bom? E encaminha, porque o papo aqui é muito bacana e se você conhece alguém que pode se interessar, isso é muito bom. Esse compartilhamento é muito bom. Entendeu? Então manda para essa galera aí, para os grupos que você tem, porque vale muito a pena. A gente está falando sobre movimentação de energia também, e essa questão que eu falei da neutralidade é algo que é muito difícil de entrar nessa sintonia, né? Talvez os Exus, os guardiões, eles consigam nos ensinar bem, porque é a função deles. Mas a questão da movimentação de energia fora do corpo, os chakras, né, que a gente considera aqui como parte também do nosso dia a dia, são muito falados. Mas o termo para-chakras, Uhum. ele não é muito difundido e esse É, tipo de trabalho. Você poderia falar um pouquinho para o pessoal qual é a importância, né, do trabalho em relação a essa terminologia, a sim. aplicação? E, na verdade, é tão importante como quanto os chakras. É, um tem um aspecto, o outro tem outro aspecto. Então, se a gente falar, por exemplo, vamos nomear um chakra que nós temos, que é o cardíaco, né, no centro do nosso peito. O chakra, ele vai vitalizar toda a parte dos órgãos vitais, órgãos internos físicos. Esse chakra, ele cuida da vitalização do coração, das mamas, do timo, que é essa glândula da imunidade aqui, acima do externo, e dos pulmões. Agora, para falar de para-chakra, é um chakra que sai de dentro do outro chakra. A raiz dos dois chakras está na base da coluna, ok? Então, na base da coluna sai um chakra
para frente do peito e para as costas. E da base da coluna, do mesmo local, sai o para-chakra cardíaco, para frente e para as costas. O para-chakra, que seria para em grego além, o chakra do além, chakra invisível, chakra do plano espiritual, ele está no psicossoma ou espírito, que é esse corpo energético que nós temos, que é o corpo das emoções. Por ser o corpo das emoções, o para-chakra cardíaco, nós estamos falando dele, ele tem um aspecto psicológico que está ligado a cada órgão que o chakra está vitalizando. Então, por exemplo, o coração, quando uma pessoa ela guarda muita mágoa, o aspecto do coração no para-chakra é a mágoa. Os pulmões, o aspecto do chakra, do cardíaco, com a energia dos pulmões, está ligado à tristeza. O timo é a falta de vitalidade na vida, não tenho mais vontade de viver. Ela cai a imunidade, a depressão, é onde fabrica os linfócitos T e B, que é para subir a imunidade, são os glóbulos brancos. O timo trabalha com a medula e com o baço. Então, te dá vitalidade. Se você está sem essa vitalidade, porque você está depressivo, melancólico, esse é o aspecto psicológico. E as mamas, tanto homens como mulher, é ligada à troca na relação com o ser humano, com a vida. Como é que está a sua troca na vida com os outros? Então, se você for, eu vou trabalhar os chakras hoje. Vou pulsar luz branca no meu chakra cardíaco, né? Então, eu quero que vitalize meu coração, minhas mamas, meus pulmões e minha glândula timo. Ok, tá ali pulsando. Sem olhar o aspecto psicológico de cada um deles, você só está vitalizando sua parte física. Você não está tendo uma transformação de padrão emocional e psicológico. Então, se você sofre, por exemplo, de pneumonia o tempo todo, tosse o tempo todo, asma o tempo todo, bronquite, resfriados que pegam, vamos dizer, estamos falando do órgão pulmão. Você está sempre com aquilo, você está sempre vitalizando, luz branca no chakra para ver se o seu pulmão fica limpo e tudo mais. Ok, você limpa naquele instante. Dali uma semana, de novo você pegou alguma coisa, alguma bronquite, alguma asma, alguma água no pulmão, catarro, alguma coisa. Por que toda hora você está tendo o mesmo tipo de problema? Porque o aspecto psicológico é a tristeza. E aí você para e pensa, o que está me deixando triste na minha vida que eu não quero olhar? E aí você vai trabalhar essa tristeza, vai trabalhar para saber o que é, para você transmutar isso e olhar diferente para aquela situação, para que aquilo se transforme numa neutralidade ou até numa alegria. Então, o para-chakra é que te faz olhar a parte emocional, porque o para-chakra ele está no corpo emocional. O chakra está no duplo etérico, ou campo bioelétrico, que está grudado no corpo físico. Ele faz parte da matéria, faz parte do corpo físico. Porque vamos ver dessa forma, Fael. Nós temos uma grande consciência. Eu chamo de consciência, mas a gente pode chamar de grande energia, quintessência, mônada, não importa o nome, que é o antes de tudo, tá? Ela, para se manifestar, ela precisa de veículos de manifestação. O primeiro veículo que ela cria é o corpo mental, que é o que ela pensa. Criou um pensamento, ela criou um corpo mental para atuar no plano mental. Depois disso, ela sente. Pelo que ela pensa, ela sente. Ela criou um corpo das emoções, que é o psicossoma, ou o espírito, para atuar no plano emocional, que é o plano astral, plano espiritual. E depois disso, ela cria o quê? Um corpo físico para atuar na matéria, que é as atitudes, as escolhas que ela vai ter que fazer na realidade, já na vigília, pelo que ela pensa e pelo que ela sente. Então, a consciência ela está com os 3 corpos de manifestação. Corpo mental, pensamento, corpo emocional, sentimento, emoção, e o corpo físico, a atitude e as escolhas na vida física. E o duplo etérico, o campo bioelétrico, que é onde porta os chakras, e ele é cheio de microcânulas nele inteiro, é uma energia cheia de canulinhas, canudinhos energéticos, onde existem os nossos
os nossos órgãos vitais, ali existe uma congruência maior de cânulas que se juntam e formam um vórtice maior para respirar o ar e trazer vitalidade para aquele conjunto de órgãos. E aí nós temos os 7 principais, que é o coronário ligado à glândula pineal, frontal ligado à hipófise, laríngeo ligado à paratireoides e tireoide, o cardíaco ligado à glândula timo e os nossos órgãos internos que eu já falei, o nosso chakra umbilical ligado ao baço, estômago, fígado, pâncreas e intestino, nosso chakra sexual, que é abaixo do umbilical, ligado às nossas gônadas, testículos e ovários, e o chakra básico, que está no nosso períneo, ligado à nossa parte urinária, bexiga, rins, ureteres, toda essa parte. Isso, vitalidade física. Aí os parachakras, que são a cópia dos chakras no espírito, ligado à parte emocional, porque o corpo espiritual, que é o psicossoma, é o corpo das emoções, é o plano das emoções. Quando você sai do corpo e você está triste, a gente falou de tristeza dos pulmões, e você não quer olhar para isso. E aí você sente até vontade de chorar aqui, trabalhando tal, você sente até vontade de chorar, que algo está te incomodando, está te deixando triste, mas você não quer olhar, você toma uma água tal, bota uma música, dança, bota uma série no Netflix, passa. Você não quer lembrar de algo que está te incomodando. Mas quando você sai do corpo, você se vê chorando. E aí você acorda chorando e fala, por que eu estava chorando? Porque o corpo físico é o nosso filtro, é o nosso mata-borrão das nossas emoções. Ele filtra o que você está sentindo de verdade no espírito, que é o corpo das emoções. A gente reencarna para isso, na verdade. Para ter essa equalização, esse equilíbrio, porque se você não tivesse corpo físico e vivesse só no plano espiritual com a desordem emocional que nós temos, a gente estava se pegando fora do corpo à torta direito. E a gente explode de emoções. Se você é muito tenso, intensifica o seu nervoso. Se você é muito triste, intensifica a tristeza. Se você é muito ansioso, intensifica a ansiedade. Então, nós precisamos de um corpo físico para filtrar, para ser o freio dessas emoções. E aí você acorda chorando e você fala, caramba, já é a terceira vez que eu saio do corpo e me vejo chorando, chorando, chorando e não consigo saber o que é. E acordo assim, dessa forma. Então, esse é o grande trabalho, você tentar descobrir o que está te incomodando, o que está te deixando triste. Não só porque quando você sai do corpo você vai chorar, não, é para você transformar e transmutar isso. Por isso que é a presença dos chakras e parachakras trabalham em conjunto, se a pessoa tiver coragem para olhar para isso. E é legal porque o público muitas vezes pode ter uma percepção voltada só para o campo material, né? Vou trabalhar meu chakra aqui e tal. Só que quando você tem uma experiência fora do corpo e vê, de repente, um mentor que o corpo físico dele já nem existe mais e ele tá lá com os locais de pulsação energética por uma referência, né? Eu vejo que é sim, a gente que haja não uma precisaria referência, né? de ter um corpo antropomórfico, na verdade, como psicossoma. Como o corpo mental é uma bola de luz, o corpo emocional ainda é antropomórfico devido às nossas crenças e padrões mesmo de referência, de estar muito conectado com o corpo físico. Eu tenho uma cabeça, tenho 2 braços, tenho 2 pernas, tenho olho, tenho boca, tenho nariz, e na hora que você sai do corpo, você realmente passa a ser isso. Mas quantas vezes a gente já saiu do corpo e se viu como uma bola de luz? Quando você não está apegado à referência do corpo físico. Ou de repente, por exemplo, tem uma experiência tão transcendental, né? Até num campo mais mental, algo do tipo, Sem identificação. que tá tudo. É aquela coisa, é a sensação de estar integrado ao todo, né? Sim. E aí as referências que a gente precisa trazer para cá, é porque, lógico, a gente tem mão, tem. Claro. E aí fica mais fácil, até acho que para a espiritualidade, falar, ó, movimenta aqui para sua vida ser melhor lá embaixo, né? Uhum. Ou eu acredito também que, pelo que você falou, essa movimentação no campo espiritual são de espíritos que também estão integrados a melhorar o campo do espaço que está ligado, né? Porque essa questão da experiência fora do corpo que você menciona, muitas pessoas elas buscam de forma consistente
um trabalho nos chakras, e lógico, posteriormente para chakras, para terem experiências mais lúcidas, vamos dizer assim. E qual você vê a relação de trabalhar os chakras todos os dias, de dar uma atenção para essa movimentação energética, em relação a pessoas que muitas vezes colocam nos comentários aqui que não conseguem ter uma experiência lúcida e que muitas vezes elas confundem, não sabem se é um sonho, se é uma projeção, e que ouviram dizer que se trabalhar tal chakra vai melhorar. Como é que você passa essa percepção para as pessoas? Na verdade, eu não diria que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tem uma relação. Mas a maioria das pessoas e eu já fui esse tipo de pessoa no passado, eu vibrava a luz branca ali nos chakras, fazia toda a parte colorida nos parachakras, e pulsava, e pulsava, e pulsava, no que agora essa noite eu vou sair, vou ter lucidez, vou ter rememorização na hora que eu vou despertar, vou acordar e vai estar tudo certo, e nada acontecia. E às vezes quando eu também não treinava nada de chakra, eu lembrava das projeções, então eu não conseguia ver uma ligação. Mas eu percebi que não adianta você passar um dia inteiro de uma maneira, com ruído mental, sem dar a sua presença naquilo que você está atuando, desde a hora que você acorda, da hora que você vai para a cama, e chega à noite, 1 hora antes de dormir, deixa eu pulsar a luz em todos os meus chakras, deixa eu visualizar uma bola de luz na minha frente, subindo e me tirando do corpo. Deixa eu ler um capítulo aqui de projeção astral. Não adianta nada. O que o teu cérebro vai entender? Como é que funciona o nosso cérebro? Ele funciona da forma que ele guarda nas gavetinhas dele tudo que você vivenciou naquele dia, o que você vivenciou desde que você se lembra como ser. E às vezes até coisa dentro da barriga da sua mãe ainda, como um feto. Quando o espírito já está fazendo parte do acoplamento áurico da mãe, do pai e tudo mais. Ele vai guardando nas gavetinhas tudo que você leu, que você escutou, que você assistiu, que você conversou, que você vivenciou. Tá ali, tudo. Por mais que você não tenha acesso a tudo, tá ali. E quando você vai dormir, o cérebro precisa desintoxicar a mente. Então, a experiência fora do corpo, ela existe para todos que precisam desintoxicar o corpo físico e a psique, a mente. Para o corpo físico, no mínimo 4 horas de sono profundo, e para a psique, aquele cochilinho de 20 minutos está ótimo. Então, o cérebro, ele para desintoxicar a sua mente, que está com excesso de ruído, que realmente o ser humano tem excesso mental de escutar, de ouvir, e o mundo é barulhento. Se você não é um eremita, se você não é um cara que vive na natureza, no meio da floresta, o mundo é barulhento. E às vezes você vive lá e você é barulhento. Você levou seu barulho para coitadinha das plantas. Vão reverberar assim. Então, o que acontece? O cérebro, como é que ele desintoxica a sua psique? Jogando tudo que ele conhece como referência no seu sonho. Sonhos fisiológicos. Então, ele joga onirismo, ilusão, porque ele vai jogar o que você vivenciou há 10 anos atrás com o que você acabou de vivenciar essa tarde. E vai virar uma salada. Mas para ele não importa, para ele só quer desintoxicar a sua psique. Então, se você, quando vai dormir, faz uma limpeza mental, vamos dizer assim, só na hora que você vai dormir, você passa o seu cérebro a entender que, ainda ela tem resquícios. Vamos encapar a experiência que ela teve lá fora agora e vai acordar, jogando mais onirismo ainda. Além dele desintoxicar com a parte fisiológica que é necessário, nós precisamos sonhar para ter essa desintoxicação. Mas nós não precisamos sonhar fora do corpo. A nossa consciência não precisa dormir, então ela não precisa sonhar. Nossa consciência sempre desperta. Por identificação cerebral, ela fecha os olhos e ela quer dormir fora do corpo. Por isso que existem os zumbis astrais. Você desconecta 1,5 polegadas e fica dormindo e sonhando ali, o tempo todo dentro da faixa de atividade do cordão de prata, onde te mantém mais denso por conta do campo bioelétrico. Então, se da hora que você acorda, você perceber que
você já está se preparando para a noite, desde a hora que você acorda, então você vai perceber que na sua vida ali, durante o dia inteiro, você vai dar a sua presença, é aquele silêncio que eu estava explicando para você. Eu tenho que trabalhar, eu estou trabalhando, eu estou plena aqui. Eu estou inteira aqui. Eu estou conversando com você agora aqui no podcast, eu estou inteira aqui. Eu não estou pensando o que eu vou fazer depois que eu sair daqui. Eu não estou pensando se eu deixei comida para minha cachorrinha ou não. Eu já programei tudo, já fiz tudo certo, porque eu estava no momento presente, não tinha esquecimento. Se eu estou presente, eu não tenho esquecimento das coisas que eu preciso fazer. E aí, quando chega no final da tarde, no final da noite, eu não cumpri, entre aspas, tudo que eu tinha que ter feito, eu pego uma agenda e escrevo. Não liguei para fulano que eu devia ter ligado, não diagramei esse livro inteiro, tenho que trabalhar nele amanhã, estou dizendo porque é o meu trabalho, né? Ou não fiz isso e aquilo, está ali anotado. O anotar, o teu cérebro entende que ele não tem que se preocupar com o que você deixou de fazer, com a sua agenda, porque isso é com você. Então, na hora que você for dormir, você vai dormir tranquilo. O cérebro entende que só vai te jogar o oneirismo para desintoxicar a mente, e na hora que você sair do corpo e tiver uma experiência, ele não vai encapar mais nada, você volta e você acorda e você rememora aquilo, porque você não tem ruído mental. Ele não encapou e não jogou. Aí as pessoas falam assim, nossa, acordei cansada para burro essa noite, essa manhã, ou na madrugada, acho que trabalhei demais em doação de energia. Não, pelo contrário, você não saiu. Porque quando você sai, você volta descansado, principalmente quando você sai para uma assistência extrafísica. Os amparadores, eles te dão energia, energizam você e te desintoxica o corpo físico também. É com um campo de força Você ali, né? pega uma luz astral que faz parte do seu psicossoma. Você vitaliza com a luz astral do plano espiritual. Então não existe essa possibilidade de você trabalhar fora do corpo e acordar cansado. Você acorda cansado exatamente porque você ficou dentro da faixa de atividade do cordão de prata. E você acha, e ali você ficou sonhando, aí é o confuso, entra a confusão do sonho lúcido com a experiência fora do corpo. Ah, eu tenho sonhos lúcidos direto, eu encontrei fulano, ciclano fora do corpo. Não, sonho lúcido você não estava fora do corpo. Você está ali, ó, coincidente com o corpo, uma polegadinha ali, só no cérebro atuando junto com você. Mas é um pontapé para você ter uma experiência, porque quando você está sabendo que você está sonhando, nessa hora você pode ali, coincidente, fazer, por exemplo, uma técnica do Balonemã, expandir sua aura, sutilizar você, para você se desconectar mais, sair da faixa de atividade e ter a experiência fora do corpo. E você falando tudo isso, assim, é algo que para muitas pessoas, eu acredito que fica mais claro. Por quê? Claro, a projeção ocorreu, foi colocado como se fosse, vamos falar de forma até lúdica, um filminho ali para a pessoa, para ela poder também desprender, né, de certas percepções. Ela trabalhou de alguma forma ou não trabalhou, como você falou. E até às vezes as pessoas, vai vir uma convidada aqui, a Marcela Leal, que ela é do stand-up. Era do stand-up, agora ela trabalha mais na área do aperfeiçoamento. Eu vi um stand-up dela lá de acho que 20 anos atrás, que ela falou da projeção astral, que ela falou, nossa, eu fui num lugar para fazer um curso de projeção astral, aí chegou lá, tava um cara super empolgado, falando, nossa, eu consegui, eu saí do corpo, e eu fui dar uma volta na Praça da Sé, andei pela Praça da Sé. Daí ela pegou e falou assim, imagina a hora que ele descobrir que ele consegue fazer isso sem sair do corpo. Dar uma volta na Praça da Sé, todo mundo pode dar, né? Então tem muitas outras coisas, né, que podem acontecer, né? É o caminho que você está colocando aqui, num trabalho, Claro, num aprendizado, lógico. né? Não só dar uma volta a gente dá, né? Claro, isso aí para mim, o objetivo, né, da experiência fora do corpo, sempre eu falo de dois objetivos. Um, de você se autoconhecer mesmo, porque se você sai, deixa o filtro aqui na cama, que é o seu corpo físico, e você sai em corpo emocional e sente a sua desordem emocional, a sua desordem mental, é uma forma de você se conhecer.
Se você tiver coragem para isso, se quiser olhar para esses distúrbios emocionais. Então, em primeiro lugar, você vê que realmente você não está morto, você existe fora da matéria, a morte não existe, você só está ali trocando de corpo entre reencarnações, para quem acredita. E a outra questão é você ajudar a dar continuidade no plano espiritual para uma assistência extrafísica também. Ser útil, já que você... às vezes as pessoas não têm tempo na vigília de fazer um trabalho voluntário, né? De fazer participar de um grupo de reiki, participar de um grupo de jorei, participar de um grupo da Umbanda, de um centro espírita, onde eu quero doar um passe, ou até não tem um conhecimento de que ela mesma, dentro do quarto dela, todo dia, ela pode emanar uma luz para o planeta. Não precisa ter religião, não precisa participar de grupo nenhum. Se ela não tem esse conhecimento, ela, fora do corpo, ela pode atuar dessa forma também. Então, dá uma continuidade do que você faz aqui, fazer lá fora também. Então, nunca você está ociosa, você está sempre se trabalhando e também se doando, né? Que Em eu acho que utilidade, né? é. E os viajantes das estrelas, né? Vamos falar sobre essas percepções. Uhum. Tem obras suas, inclusive o primeiro livro que eu dei para minha filha sobre espiritualidade é o seu livro, que é Viajando nas Estrelas. Viajando nas Estrelas, né? É. Que aí é bem para uma criança também ter um entendimento bem legal. Nós vamos falar do teu outro livro daqui a pouco. Esse daí, eu acho que deve ter até aqui, viu? Deve Se a ter gente algum olhar. lugar aqui. Viajando nas Viajando nas Estrelas. É Estrelas. muito São legal. experiências das minhas filhas. E, assim, ajuda muitas crianças, né? Para Sim, que claro. compreendam. Porque, às vezes, podem ter a experiência e não falarem, acharem que Ou também foi só um falarem e os sonho. pais cortarem, né? Não, isso é É, sonho, deixa quieto, esquece isso. esquece, né? Foi uma experiência só, tal. É, E aí a questão, vamos fazer uma um link. ligação entre até as percepções de seres que não estão habitando, vamos dizer, ligados especificamente à Terra, numa experiência, mas vem aqui trocar, né, com a gente, e as percepções relacionadas à clarividência. Qual a importância, ao seu ver, de trabalhar corretamente as percepções de clarividência e a importância também das pessoas terem consciência que nem sempre a clarividência estando em exercício, elas estarão entrando em contato com formas que são, entre aspas, Conhecidas. familiares. Uhum. Eu sempre falo, né, Fael, que o mais importante, antes de você desenvolver percepções extrasensoriais, se você não as tem ainda, é trabalhar as bioenergias. Trabalhar a sua bioenergia. Trabalhar seus corpos, trabalhar seus padrões emocionais, porque isso vai te fazer uma pessoa mais centrada, presente, lúcida, para poder desenvolver outras percepções. Até mesmo a experiência fora do corpo. Se a pessoa quer estudar muito projeção astral, quero sair do corpo, quero sair do corpo, quero sair do corpo. Ela pensa que ela vai sair do corpo, ela vai sair no plano espiritual zen, maravilhoso, cheio de anjinhos, estrelinhas e tudo mais. Ela pode sair na primeira camada paratroposférica do nosso planeta, que é praticamente o plano espiritual mais denso. Então você vai ver espíritos com psicose pós-mortem, espíritos andando aqui, assediadores. Então, assim, as pessoas não têm noção. E para isso, você tem que ter um trabalho de autocentrar, para que você esteja bem, para poder atrair planos espirituais mais leves, a não ser que você trabalhe assistencialmente, claro que você vai para um plano espiritual mais denso, com os amigos espirituais também. Mas a questão da bioenergia é muito mais importante. Aí você trabalhou a bioenergia, agora você está com um aspecto mais centrado, você tem dado sua presença nos seus momentos presentes, você tem dado mais lucidez para as suas escolhas, você está num caminho legal, aí sim, se você quer desenvolver as percepções essas sensoriais, aí vale a pena você entrar nesse âmbito, entendeu? Que fora isso, o porquê que você quer desenvolver. Para quê? É para o teu ego, para a vaidade, para bisbilhotar a vida alheia, a mesma questão, experiência fora do corpo. Então, é viagem astral, é turística ou é bisbilhotar, né, teu marido ou tua esposa? Então, essas questões são muito importantes, essas perguntas são muito importantes para a pessoa se fazer. Para que eu quero abrir clarividente? Por que eu quero ter telepatia?
Com quem eu quero conversar? Que intuição eu quero sentir? Que inspiração eu quero sentir? Para quê? O que isso vai me trazer de benefício? E o que isso traz de benefício para o outro também? Então, essa questão é muito importante, porque quando você abre suas percepções, você escuta de tudo, você vê de tudo. É difícil você ter um filtro do que você quer ou o que você não quer ver ou escutar. E o seu padrão emocional naquele instante vai te dizer, por exemplo, estamos nós dois aqui, nós dois somos super clarividentes. Aparecem duas entidades aqui agora. Uma mais densa, a outra um amparador dela, o mentor dela. E eu hoje estou super densa, estou preocupada, estou nervosa, estou com 1000 questões pessoais para serem resolvidas, e você está super na boa, está leve e tudo mais. E aí a gente sente presença. Eu vou te falar que eu vou enxergar um cara mais denso, um espírito mais denso. Você vai falar assim, não, tem dois aqui. Tem um amparador dele também. Não, não estou vendo o amparador dele. Só estou vendo ele. Por que isso acontece? Porque eu estou nessa densidade. A minha vibração emocional está de acordo com o que eu estou vendo. Então, eu só vejo o plano espiritual mais denso. Eu não consigo ver um plano espiritual mais sutil, porque eu estou densa. E você está leve e você consegue ver desde o sutil até o mais denso. E eu parei no denso. Isso não quer dizer que você chegar para mim e falar, Liliane, fecha os olhos, vamos acalmar, vamos fazer um trabalho de meditação aqui, de aquietamento, radiação, papapá. Ai, agora eu estou legal. De repente eu consigo enxergar novamente o plano espiritual mais sutil e vejo o amparador do espírito. Então varia muito conforme o seu estado emocional e mental. E como nós somos seres humanos, e nós estamos sempre oscilando entre o calmo, nervoso, ansioso, deprimido, tranquilo, então a sua clarividência também vai ter oscilações. As suas percepções também vão ter oscilações. A atração de campos de interferências também vai oscilar. Então é muita responsabilidade você passar técnicas. Então, primeiro você tem que perguntar para que você quer estudar telepatia, clarividência, porque você pode escutar tanto espíritos que se dizem extraterrestres, você pode ver espíritos plasmando como um ser alto, claro, de olhos azuis, cabelos loiros, dizendo que é de Vega 5, e não, é ali um espírito que está brincando com você. E como discernir isso? É pela assinatura energética espiritual do ser. O que você sente? É a mesma coisa quando você sai do corpo. Já tive experiências, minha mãe desencarnada já há mais de 20 anos, e eu sei que na época eu sabia que ela estava bem, muito bem no plano espiritual, e eu estava saindo do corpo, um espírito apareceu, querendo que eu não saísse do corpo, que sabia que eu ia sair para dar uma assistência, e ele se plasmou como minha mãe, agachou no canto do quarto, chorando, pedindo ajuda. Filha, me ajuda, estou mal, me ajuda, estou no umbral, ela falava. E eu sabia que minha mãe estava bem. Aí eu falei, não, tem alguma coisa aí. Aí eu peguei, emanei luz para esse ser, ele se desconfigurou, não deixou de ser minha mãe, passou a ser ele, riu na minha cara e saiu do quarto. Então, isso acontece também pela clarividência, você acordado na vigília. Você olhar uma coisa e é outra, mas aí vem o quê? A intuição de sentir a energia do ser, se é funcional ou se não é funcional a você. É um feeling, né? É um feeling. A intuição é a clarividência mórfica, né? Aquela que você percebe a realidade sem ver a realidade. É aquela que você conversa com uma pessoa, ela está com um sorriso daqui até aqui com você, se mostrando toda feliz e realizada, mas você está sentindo uma tristeza vindo do coração dela, mas ela está encapando aquilo com uma máscara. Mas você sentiu o feeling, a intuição. Se você É um emanar tipo de energia, clarividência. a coisa vai ficar nítida. Nítido. Digamos que não, era alguém bem intencionado, então a energia vai continuar ali. Exato.
Se alguma coisa se dissipar, então você matou a charada, né? Exatamente. Por isso que a maioria das pessoas que canalizam, que recebem, né? Ah, eu estou canalizando a extraterrestre e tal, estou canalizando um mentor tal, estou canalizando. Às vezes está canalizando um ser que nem é aquilo. É Só está um querendo narcisista confundir. espiritual, vamos dizer E assim. dar o quê? Encher a bola dela, encher o ego dela, dizer que ela é especial. E essa vaidade que todo ser humano tem, os espíritos que querem interferir, eles pegam por aí, Pela vaidade. pela vaidade, porque nenhum amparador vai chegar para você, e nenhum extraterrestre ou intraterreno, um ser que seja diferente da gente, vamos dizer assim, né, de físico, que que realmente seja equivalente, que queira o bem-estar do planeta, vai chegar para você e encher tua bola, vai te deixar especial. Isso eu acho Ou falar o que você importante. tem que fazer, que caminho você tem Ou que a seguir. sensação de exclusividade. Só você pode fazer É. isso. Então é você que vai dar essa mensagem. Você entendeu? Então, isso a pessoa tem que ter discernimento para diferenciar. Tem que ter uma referência interna tão saudável, que é a integridade, que eu chamo de lucidez, que é a presença, né? Para você discernir isso. Encheu tua bola, desconfia. Mandou você seguir um caminho, desconfia. Usar tal roupa só. É, Ou providenciar coisas absurdas para ficar uma coisa, exatamente, né? exatamente. Ou não come nada disso, passa a comer aquilo. Você sabe o que funciona para você. Eu não como carne há mais de 35 anos. Por quê? Começou a me fazer mal. Não era nem por conta coitado dos animais. Não. Ou então comecei a mexer com energia, comecei a estudar espiritualidade. Dizem que não é para comer carne vermelha porque sai do corpo melhor. Não foi por nada disso. Eu nunca me violentei. Sempre comi carne vermelha. Vermelha. Frango, peixe, sempre. Eu comecei a trabalhar a bioenergia, meu corpo começou a se sutilizar mais e o meu corpo físico começou a se enjoar. Eu senti enjoo. Gradativamente eu fui deixando. Aí gradativamente fui deixando o frango. E aí foi indo. Hoje zero. Hoje zero. E aí o que acontece? É, já sentia às vezes vontade no passado e comia um pedacinho. Nossa, aquilo me fazia mal. Fazia mal. Intestino, estômago, me fazia mal. Então, eu passei a respeitar o meu corpo, mas não porque nenhum mentor falou comigo. O meu próprio corpo foi desenvolvendo de uma forma que foi se utilizando a ponto de não fazer mais bem para mim. Hoje, por exemplo, leite, queijo, tudo isso para mim, eu como mais o vegetal, eu não como o animal. O ovo, que eu preciso da proteína, ele me causa super enjoo, mas eu preciso da proteína dele. Eu ainda como, porque eu como outras proteínas, mas não é o suficiente. Tem que Não é, eu suprir com sempre faço ovo. exames e tudo mais. Não é então eu supro com o ovo. Então o que que acontece é não se violentar. Aí entrei na causa animal com o tempo, né? Hoje eu trabalho junto com um instituto, o Projeto Livre Oficial, que a gente faz resgates desses cachorrinhos que estão maltratados na rua. A gente tem mais de 200 cachorros em Juquitiba. Então, é uma coisa que hoje faz parte de mim isso. Eu olho a vaca, o boi, o cavalo, a galinha, eu olho com uma forma diferente. Mas isso é meu olhar. Eu não fico falando para as pessoas o que elas têm que deixar de comer ou comer, entendeu? Ou fazer. Mas para mim funcionou dessa forma. Eu acho importante, porque tem todo um equilíbrio nisso. Não, eu acho que não adianta uma pessoa estar envolvida até com causas animais se ela vem com violência e por isso, né? Ela já está entrando numa violência também com outro ser humano. Claro. E quando é natural assim, maravilha. E também eu vejo assim, não é também porque o cara comeu também um frango que ele não pode defender uma causa animal com um cachorro. Às vezes o cara, Sim, sim, é claro, normal, é claro, uma coisa também. É muito para as pessoas pensarem. Acho que claro. esse Nós ponto que você temos muitos colocou padrinhos que comem carne. é muito para a pessoa falar, não, beleza, é pro meu momento. Porque eu já vi pessoas tendo também, quando começaram a trabalhar com espiritualidade, com outros alimentos, tipo glúten.
Sim, Às vezes sim. não consegue mais comer o É, glúten. Depende. é. Eu ainda não cheguei nesse ponto. O glúten para mim ainda não é problema. Mas eu evito. Eu Às vezes é uma evito. afinidade energética com alguma É, coisa, com outra, né? então também desenvolvendo isso depois de adulto até, né? Engraçado. Minhas filhas nunca tiveram problemas com lactose e glúten, hoje tem, com 30 anos. Meu neto já nasceu alérgico a vários alimentos. Ele não pode comer ovo. Ele fica inteiro Tem muita criança com intocado. isso agora, de não É. poder comer o ovo, Pois sabia? é, não Eu já ouvi pode. muitos relatos. Nada que tenha ovos também. Nada. Olha que o ovo é considerado, para vegetariano, uma Sim, opção, né? sim, sim. Então, assim, vai entender, né? Então, você tem que respeitar seu corpo. Você tem que respeitar. E É, voltando nos amparadores, não tem, ou extraterrestres, ou mentores, nunca eles vão chegar para você e falar exatamente isso, entendeu? O que você tem que eles fazer. podem dizer que, às vezes eu escuto assim que, olha, faz antes do trabalho, evita a Dá carne. uma. Exatamente. Ou, né, tá, tem uns Claro, preceitos aí. claro. Mas depois, Evita, depois tudo bem, ué. lógico. Agora, se fica uma coisa muito radical, é complicado de entender se, Rigidez não né? combina, né? Porque às vezes o amparador também vai falar para você, ó, não vá para o trabalho em jejum também. Aham, exato. Senão você vai, É come óbvio. alguma coisa mais Aham, consistente. Tudo bem, não tem a carne, sim. mas pega um Se negócio, né? movimenta, faz ginástica, porque o teu É, corpo também está ficando, tem todo né? tipo uma conversa ali, né? Exato. Agora, o que você falou dos extraterrestres, a gente vê hoje, tá muita gente falando sobre isso, tal. Às vezes tem a ligação, como você falou, de um extraterrestre que ele está num plano que não é material, e Uhum, alguns relatam que são físicos, ou até com algo mais próximo do físico, né? sim. E como é que são esses contatos em relação. Porque você teve em alguns pontos, né? Justamente para ter uma conexão. É Monte Shasta que você foi, é isso? Ah, sim, eu frequentemente vou para Monte Shasta, na Califórnia, Atacama, né, o Licancabur, Como é que é essa atmosfera dentro do teu universo? Porque são pontos que têm uma predisposição a ter assinaturas. umas assinaturas diferenciadas, né? Exato. Claro que você pode ver, e já vi, naves da janela do meu quarto aqui no meio de São Paulo. São Paulo, né? Não tem essa coisa assim de que o Uhum. contato é só Que feito às em vezes a pessoa não locais. olhou, por isso que não viu. Exatamente, as pessoas não olham para cima, né? Até o Cabral tem uma história muito engraçada, pede para ele contar, que ele estava não sei se era na Avenida Aricanduva, não sei, na Zona Leste, e todo mundo ali, né, querendo trabalhar no trânsito, tudo, e ele olhou para cima, tinha uma grande E ninguém nave ali e percebendo. ninguém percebia, entendeu? Então é isso, é mais ou menos isso que acontece. É que existem locais que têm certas assinaturas, não só dos extraterrestres, como os dos nossos ancestrais, tá? E às vezes, Fael, a assinatura de você mesmo, de outras vidas lá atrás, até quando a Terra ainda era milênios de anos atrás, nessas idas e vindas Outra de seres civilização. de outras civilizações, porque a gente é cósmico, né? Nós não somos o planeta Terra. Em quantos planetas nós já vivemos? Então, nós podemos ter sido seres extraterrestres que já vieram para a Terra em várias vezes e saiu e voltou, deixou material biológico, formou ali um ser, né, um hominídeo da vida, voltou, foi embora para outra coisa, voltou outra raça e deixou mais um material biológico aqui, e nós somos feitos de um conjunto de materiais biológicos, cruzamentos, para gerar um sapiens sapiens. Então, pode ter tido a sua assinatura nesses locais lá atrás. Como, por exemplo, nesses locais que nós vamos, quando eu falo nós, né, tem o grupo do Ricardo Gonçalves, que é um contatado físico mesmo, o Antarel e Vika é um casal de seres que aparece para ele, Eles são físicos. físicos, são de Alpha Centauri, e esse casal apareceu para mim desde a infância, desde os 12 anos, só que eu não sabia o nome deles, não sabia nem quem eram, da onde que eram, Fora do corpo. fora do corpo. Quando eu conheci o Cabral, lá no Cefli, e eu perguntei quem que estava fazendo um trabalho bacana, como a gente estava fazendo com os nossos grupos lá, né, que a gente trabalha no Cefli, grupos de diálogo, contato e tudo mais, e aí eles comentaram, olha, tem um latino bacana, tá com um trabalho bacana, que é o Ricardo Gonçalves, tudo mais, eu fui conhecer.
Entrei no site, entrei, vi. Quando eu vi a foto do casal, falei, nossa, são seres que aparecem para mim até hoje, várias vezes, fora do corpo. Eu preciso conhecer esse casal, que é não o casal André Vico, mas o Ricardo e a esposa dele. E aí eu fui, em 2016, para o Atacama. E minhas filhas quiseram ir juntas, também foram. Elas falaram, mãe, a gente vai junto para ver que você não é louca. Você fala tanto essas coisas, a gente pode ir junto? Eu falei, vamos. E lá elas tiveram os contatos, os avistamentos e viram, nunca mais me colocaram como louca. E lá, quando eu conheci o Ricardo e a Sol, eu senti uma identidade com eles muito forte e percebi que ali tinha um trabalho para ser feito. Senti uma identidade também de outras vidas, que não tinha tanta relação com o extraterrestre, mas tinha relação com um novo tipo de trabalho atual aqui, que fizesse um link com o passado e que poderia ser positivo. Então, eu falei, vou levar você para o Brasil. E desde 2017, ele tem vindo anualmente para cá, fazendo os workshops. Nós tivemos agora ali na Unispírito, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, tivemos o ano retrasado lá no IPPB do Wagner também. Então, eu tento expandir o trabalho dele aqui, porque também faz parte do meu percurso com os Amigos das Estrelas, né? Com eles. E é praticamente a mesma raça que aparece para mim. Aparecem Greys para mim também desde a infância, e não esses Greys que todo mundo tem mania de falar que os Greys são terríveis, só abduzem, fazem maldade. Aparece uns com um olharzinho assim de amor também, né? Nossa, muito. Para mim só aparecem os de amores, entendeu? E outras já me trataram como tratamento projetivo fora do corpo, já curaram pedras nos meus rins, cistos no meu útero, na época da igreja messiânica. Você vê, eu era messiânica, os ETs continuavam aparecendo para mim. Eu era católica, eles continuavam aparecendo para mim. Você entendeu? Então, assim, não tem nada a ver, eles são universalistas. E aí, o que acontece nesses locais? Você descobre uma assinatura sua mesmo. E é um encontro consigo mesmo, em primeiro lugar, antes de você ter contato com eles. Você descobre o que você deixou de memória e de dica para hoje você captar um propósito de um trabalho que você começou lá atrás e que se perdura até hoje, e hoje você pode expandir de uma forma diferente. Então, talvez a sua chegada lá já tivesse uma sintonia para você estar lá para captar algo que já foi deixado por você mesmo. Exatamente. E não só isso, aí nós entramos na linearidade ou na atemporalidade. Até como nós conhecemos um futuro, em que eu já não sou Liliane, seja outra pessoa, que também tem uma assinatura deixada por mim hoje, e que se a gente pensar em termo linear, a gente não consegue entender. Mas se a gente pensar em termos de presença e lucidez, onde tudo ocorre ao mesmo tempo, então tudo está conectado. Como essência, como aquela mônada ali, aquela consciência, aquela sua energia que na hora que ela reencarnou, ela se fracionou em multiversos, em multitempos, que na verdade é um tempo só. Essa consciência, ela quer experienciar toda forma de vida e toda forma de conteúdo para ela se tornando mais polida e mais sábia. Talvez para que exista um tempo em que a gente não precise mais reencarnar e a gente volte à fonte, ao todo, sei lá, não sei. É uma liberdade, essa liberdade de, por exemplo, que alguns extraterrestres às vezes mencionam, é uma liberdade de trânsito também. Sim, né? sim. Eu conheço seres extraterrestres que se manifestam em espírito, deixam seus corpos nas naves e vêm com o psicossoma, e a gente atua fora do corpo juntos. E às vezes eu acordada aqui na vigília, eles também deixam seus corpos físicos e vêm como espírito. Então, muitas vezes as pessoas pensam que os extraterrestres são só espíritos, ou são multidimensionais, ou são só não existe corpo físico para eles, porque eles estão captando um corpo tão mais sutil,
Mas às vezes eles deixaram corpos físicos deles na nave. E é muito mais fácil ele aparecer para você espiritualmente do que fisicamente aqui, onde você pode ter um acoplamento áurico e somatizar também, porque nós temos desordens emocionais, eles são mais equilibrados emocionalmente, e pode haver reverberar de uma forma intensa, por isso que eles mantêm uma certa distância, mesmo quando eles aparecem fisicamente, né? Eu já tive possibilidade de vê-los fisicamente em Monte Shasta, onde eles chegaram e se manifestaram e recuaram por conta de crianças estarem ali presentes e verem eles e não deixarem e ficarem com medo. E foi acabou a experiência aí, tivemos um outro nível de experiência depois disso, e já tive experiência de eles estarem lá fisicamente, pessoas fotografarem, ter fotos deles entre nós ali no camping, e ninguém percebia que eles estavam ali, porque eles podem se, mas essas raças, eles têm mais ou menos 2,70 m, 3 metros, eles podem se manifestar como seres de estaturas como a gente. Fisionomia, tudo. Sim, exatamente. Quando eles apareceram dessa forma mais, vamos dizer assim, dentro do grupo fechado, sim, vieram com a fisionomia diferente ou eles... A fotografia saiu, eu não vi. Eu só vi a foto depois, eu sabia o local que eles estavam. A fotografia que saiu, que foi tirada, era deles como eles eram mesmo, mas eles estavam sentados. Interessante, hein? Então, eles estavam ali, eles avisaram antes. E foi bem interessante, porque foi minha primeira vez, e eu estava dormindo na barraca com uma das minhas filhas, e minha outra filha na outra barraca com o namorado dela, e eu saí do corpo nessa noite, e eu escutei a música do John Lennon, Imagine. Eu falei, nossa, por que eu estou escutando o John Lennon agora? Esquisito. E eu saí do corpo, fui levada no Vale de la Luna, e lá no Vale de la Luna eu tive um encontro com esses dois seres. E eu sabia o que ia acontecer no dia seguinte, 2 dias depois. Isso foi na sexta-noite. Eu fui embora no domingo. Quando eu voltei para o corpo, era 6 da manhã que eu estava acordando, eu acordei e contei para minha filha que estava comigo, nossa, aconteceu isso, 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 isso. Não deu 2 segundos, o Ricardo colocou uma música alta para acordar o pessoal, chamar o pessoal. Qual era a música? Imagine. Minha filha olhou para mim, olhei para ela e falei, não estou acreditando. Aí eu falei, bom, então o que eu vi depois também vai acontecer. Só que eu tive que ir embora no domingo para o Brasil. E isso aconteceu no domingo à noite, e eu fui embora de tarde com as minhas filhas. O encontro físico se deu à noite no Vale de la Luna. Então, aconteceu, as pessoas todas viram, foi um encontro muito, onde a Ivy que entregou o hipercubo de cristal para o Ricardo, e aí entra o porquê que tem Aqui, o vamos meu falar disso logo. aqui agora. Ela falou do hipercubo hoje, que é inclusive o logo da Da minha Tesseractum, editora. a editora da Liliane. E inclusive vamos falar desse livro aqui, né? Ó, Sim. Projeção Astral, o Despertar da Consciência, muito bonita a capa, ela me deu de presente, viu? Isso aqui vai para biblioteca. Esse livro aqui, ele tem 2 não partes. só sobre projeção astral, né? Tem outros assuntos Tem a parte aqui, de bioenergia, bioenergia. percepções sensoriais, casos meus de contato extraterrestre. Tem um blend de possibilidades aqui. E Sim, essa a imagem. imagem aqui é muito legal, hein, A capa Elpa? quem fez foi a capista da minha editora, que é minha filha, que é da Space Designer. E aqui também tem tipo uma cidade Seria um sonho lúcido, aí na frente uma experiência real, né? Ali atrás o onirismo e na frente a experiência real. muito legal. Hoje, para o pessoal poder adquirir esse livro, quais são as maneiras? Pela Amazon, digital, Amazon, Kobo, Apple, todas as plataformas digitais, e impresso pela Amazon também, que é o print on demand, né? Que é sob demanda a impressão. Vale muito a pena, pessoal. Ó, esse livro aqui, eu levo para casa. Eu nunca sou o primeiro a ler, então eu já sei que eu vou ser o segundo, que a minha esposa gosta muito desses temas aqui, daí da Liliane também.
E tem outros livros, né, que você comentou também, que aí eles já estão também dentro do aquele da Viajando Viajando nas Estrelas, nas que é o Estrelas, Infanto Juvenil, também está lá. também está lá. E tem no meu site um encontro consigo mesmo, que são reflexões que eu fiz. Esse está disponibilizado em PDF, gratuito. Só entrar no meu site e baixar. Muito bom, pessoal. Eu dei uma folheada aqui, eu já vi que tem. Por isso que eu falei que tinha vários assuntos. Tem vários Sim. assuntos interessantes aqui. E tem também Você passou uma arte que eu mandei para a Gabi aí sobre um trabalho que você vai estar realizando aqui, né? É um curso Um de curso. bioenergia nas relações. Curso Bioenergia nas Relações. Vai ser no sábado, dia 29 de novembro, às 14 horas, no espaço Uni Espírito. Isso. Aqui em E São Paulo, no Cambuci. É o no espaço do campus. Dr. Sérgio Felipe. E aí, para as pessoas realizarem a inscrição, é por esse WhatsApp que está aqui. Isso. 11 94310 2021. Consigo colocar na tela aí? Eu vou colocar aqui na descrição o WhatsApp dela. Tem algum site também que as pessoas possam entrar em contato? Sim, lilianemoura.com.br. lilianemoura.com.br. Eu vou colocar aqui o site clicável para facilitar a tua vida. E vou colocar também o WhatsApp 11 94310 2021 e tem as suas redes sociais também, Sim, né? o Instagram. O Instagram é Liliane Moura Martins. Liliane Moura Martins. Provavelmente nós vamos ter um collab lá de um trailer que a gente vai fazer, que a gente já colocou aqui, você já viu o trailer do episódio, lá no Instagram ela vai estar de collab, então já siga ela também nas redes sociais. Vale muito a pena você também participar desse curso que ela vai realizar, porque isso que ela colocou aqui é só a ponta do iceberg, né? Ah, sim, a gente vai fazer práticas, exercícios. Vai ser bem legal. É das 14 às 18. Muito bom. Gratidão. Gratidão por você estar aqui, Eu por que a gente ter batido esse agradeço. papo maravilhoso aí. Obrigada, Fael. Obrigada, Adriana, também, pelos bastidores. E obrigada a todos vocês que ficaram aqui com a gente também. Gratidão. Pessoal, compartilha, inscreva-se, assista novamente, porque a gente colocou várias nuances, você viu que aqui foi bem completo, vários tipos de assunto. Então assista novamente, coloca o teu comentário positivo, tá? Porque isso também é uma linha de estudo para você iniciar aí em algum assunto que você tem interesse. E siga a nossa convidada nas redes sociais também. Um grande abraço e eu vejo você aqui no nosso próximo episódio. Até lá.